Saudações, queridos e queridas, professor Fernando Santos de Biologia, para mais uma dica valiosa, dicas, melhor dizendo, valiosas aqui para o nosso canal no YouTube. Então, hoje o papo é sobre um dos assuntos mais cobrados dentro dos vestibulares, que é a membrana plasmática. Então, a área de citologia muito forte no Enem, principalmente no Enem, muito forte e sempre vai estar sendo abordada. E a membrana plasmática é uma das áreas mais cobradas aí nesses vestibulares. Então, já destacando aqui inicialmente a célula, né? Então, vou pegar aqui a minha canetinha para mostrar para vocês aqui a célula, as organelas celulares dentro da parte de citoplasma. E aí destacando o que? Toda célula, desde uma bactéria até uma célula humana, ela apresenta três partes básicas. A membrana plasmática, toda a célula vai ter membrana plasmática, de uma bactéria até um ser humano, citoplasma e núcleo. Todas vão ter essa estrutura. Quando fala núcleo aqui, eu estou me referindo a material genético. Tá? Nós sabemos que existem células que têm a carioteca, que alguns autores até chamam de núcleo, e essa carioteca aí não é pertencente a todos os tipos celulares, mas entendam núcleo aqui como a questão do material genético dessa célula, beleza? Então vamos começar aqui o nosso material, primeiro destacando aqui quais são as funções, né? Então destaca aqui as funções da membrana plasmática. A primeira delas que eu coloquei aqui para a gente debater foi o seguinte: controla a entrada e saída de substâncias da célula. Então, a membrana plasmática ela é uma barreira física. Então, ela vai proteger aí, vai controlar o que entra e o que sai de uma célula, desde nutrientes até proteger contra micro-organismos patogênicos. Esse é o outro tópico aqui, ó, protege contra micro-organismos patogênicos, bactérias, vírus, protozoários, fungos. Então são exemplos aí desses organismos que são barrados muitas vezes ali na membrana plasmática. Outra coisa é proteger contra choques mecânicos, atrito, né? Então a célula, na hora de formar um tecido, de um órgão e tudo mais, essa membrana ajuda a proteger contra esses choques mecânicos, contra esse atrito. Outra função, além aí do controle de entrada e saída de substâncias, da proteção aí contra patógenos e choques mecânicos, outra é a questão da comunicação celular. Então as células se comunicam através de uma estrutura chamada glicocálice. Detalhe importante aqui, muito importante, que eu não posso deixar passar: o glicocálice ele tem na sua composição, ele é feito, melhor dizendo, de carboidratos. Então já vi questão de tradicional cobrar isso. Então o glicocálice, que é a estrutura da célula que serve para ela se comunicar, é feita de carboidratos. E aí a gente tem essas funções que são mega importantes aí para a célula, no caso, atuando com a sua membrana plasmática. Beleza? Então vamos avançando aqui que tem mais coisa. Composição. Tá? Do que é feita a membrana plasmática? A membrana plasmática ela é chamada de bicamada fosfolipídica. E aí, por que isso, fosfolipídica? Aqui vocês estão vendo a parte extracelular fora da célula. Aqui a parte intracelular, ou seja, dentro da célula. E essas bolinhas vermelhas aqui que vocês estão vendo são fósforo. A estrutura de fósforo. E essas perninhas amarelas aqui que vocês estão vendo são, no caso, lipídios. Ok? São lipídios. Então, o fósforo ele tem como característica ser hidrofílica, é a parte hidrofílica. Então, pode anotar aí, organizar. É hidrofílica essa parte. Ou seja, o que é hidrofílica? Hidro vem de água, ok? Hidro vem de água, enquanto fílica vem de afinidade. Então é uma parte que tem afinidade com a questão da água. Já os lipídios, eles são diferentes, né? Os lipídios, eles vão ser hidrofóbicos.
Então essa parte mais interna da membrana da bicamada é hidrofóbica, ok? Que é feita de gordura. E aí o que que acontece? Fobia quer dizer aversão. Então essa parte aqui, ó, relacionada à fobia, vai estar relacionado à aversão. Vai ter uma aversão à questão da água. Então uma parte hidrofílica, quase não sai, e uma parte hidrofóbica. Detalhe, por ter essas duas características, a membrana é chamada de anfifílica. Anfifílica. Deixa eu escrever aqui, anfifílica. O que é isso? Ela vai ter a característica de ser polar e de ser apolar. Então ela tem essas duas possibilidades aí, a membrana. Beleza? Vamos avançar aqui. Além dessa bicamada fosfolipídica, eu preciso dar destaque a outras coisas que tem na membrana. Tá? A membrana tá aqui, ó. A estrutura que eu falei para vocês. Isso aqui é o glicocálice. Então essa estrutura aí de glicocálice é o que vai fazer as células se comunicarem, identificarem outras células. Então é feito de carboidrato. Tem muita proteína aqui inserida. E eu gostaria de dar destaque para esse composto orgânico bem aqui, que é o colesterol. O colesterol na membrana, tá? Quando em contato com o sol, vai ser convertido em uma proteína que é chamada de calciferol. Vai formar aí, no caso, o calciferol. Tá? Nossa, Fernando, o que é o calciferol? O calciferol é a vitamina D. Então, vitamina D, que vai evitar aí o raquitismo, vai evitar osteoporose, alguns problemas aí que acabam sendo gerados na falta de vitamina C. Outra coisa importante, tá vendo essa proteína aqui, ó? Deixa eu pegar aqui a canetinha para mostrar essa proteína aqui. Essa proteína aqui é uma proteína chamada de permease. Tá? Permease. E para que essa permease aqui ela serve? Ela vai fazer com que algumas substâncias que não têm a capacidade de passar aqui pela bicamada, tá, acabem entrando na célula por elas, passando por elas. A gente vai ver mais para frente, isso é chamado de difusão facilitada. Então, na difusão facilitada, essa proteína aqui facilita a entrada de alguns componentes como aminoácidos, como carboidratos para dentro da célula. Ok? Então, existe essa camada, essa estrutura. Avançando aqui, a membrana plasmática ela tem algumas propriedades. Tá? O que é isso, Fernando? Propriedades como permeabilidade seletiva. Então, ela tem como característica aí controlar o que entra e o que sai de uma célula, a gente já falou disso. E a questão de ser do mosaico fluido. Fernando, o que é esse mosaico fluido? O mosaico fluido é essa combinação entre proteínas e lipídios que tem na membrana. Então aqui, ó, só lipídio aqui, ó, só lipídio. E tem proteínas que atravessam essa bicamada. E aí o que vai ser interessante? Essas proteínas vão se movimentar livremente aí nessa bicamada graças a essa gordura, tá? Graças a essa propriedade aqui de membrana que é um mosaico fluido. Então faz com que essa proteína ela nunca fique parada, ela consiga se mover livremente na bicamada. Beleza? Então tem essa situação. Transportes. Então a célula, através da membrana, vai fazer transportes. Mas antes de estudar transportes, você tem que saber aqui a questão dos meios, né? Os meios para fazer esse transporte. Então, hipertônico, isotônico e hipotônico. O meio hipertônico é o meio que tem uma maior concentração. Maior concentração de quê, Fernando? O que é essa concentração? Então, quando a gente coloca uma célula no meio mais concentrado, no meio hipertônico, por exemplo, eu vou trazer aqui o exemplo de animais marinhos. Então, aqui eu tenho um peixe. Esse peixe está num ambiente onde tem uma concentração muito grande de sal.
tá? Muito grande de sais. E aí o que acontece? No meio hipertônico, mais concentrado, esse peixe tende a o quê? Suas células perder água. Então eles vão perder água para o meio. Ou seja, a célula tende a murchar. Qual estratégia para que esse peixe ele não morra na água por desidratação? O que seria um paradoxo. Tá? Uma das estratégias é a urina desse animal. Tá? A urina desse peixe, por estar num ambiente hipertônico, vai ter que ser hiperconcentrada ou hipertônica a urina dele. Tá? Como assim, Fernando? Não entendi. Como esse animal ele tem que poupar água para seu metabolismo funcionar, então quando ele for excretar, a urina tem que ser extremamente concentrada. É tipo tu quando tá sem beber água por muito tempo e tu vai ao banheiro e percebe que tua urina tá bem amarelada. Então tem essa característica aí desses animais, a urina hipertônica. Caso não tenha esse mecanismo, vai perder muita água e aí a célula vai murchar, ok? No meio isotônico, iso quer dizer igual, tônico quer dizer concentração. Então o peixe vai tanto perder água quanto ganhar água, ou seja, ele vai estar em equilíbrio, ok? No meio hipotônico, pouca concentração, ou seja, quando você coloca esse peixe na água doce, por exemplo, a tendência é a célula ganhar água com muita facilidade. Então ela ganha água com muita facilidade. Fernando, como é que vai ser a questão aí da urina desse animal, desse peixinho que está lá na água doce, no ambiente do ossícola? Na água doce, a excreta desse animal vai ter que ser o quê? Hipotônica, ou seja, pouco concentrada. Vai ter que ter bastante água, que é para ele jogar fora o excesso de água e aí ficar em equilíbrio. Tá? O que, que pode acontecer? Essa célula ganhar muita água, tá? E aí ela inchar, né? Ela ficar, a gente usa esse termo bem aqui, ó, túrgida. Túrgida é quando a célula está inchada. Então tem essa característica aí relacionada com esse grupo. Por último, não menos importante, a gente tem os transportes, né? Transporte passivo e transporte ativo. O transporte passivo é aquele sem gasto de ATP, sem gasto de energia, ok? E ele pode ser classificado, tá, em difusão e osmose. Vou começar falando sobre a difusão. A difusão, primeira dica mega valiosa, ela sempre irá trabalhar com soluto. Como assim, Fernando? Soluto é aquilo que vai ser dissolvido. Vou tomar um suco, coloquei açúcar. O soluto é o açúcar que será dissolvido no meu suco na água, que é o solvente. Então, o soluto é o que vai ser dissolvido. Então, sempre na difusão vai estar trabalhando, vai estar falando de soluto. E essa difusão é a passagem de substâncias do meio mais concentrado para o menos concentrado, do hipertônico para o hipotônico, ok? E ela é feita, e ela pode ser classificada em difusão simples ou facilitada. O que, que é isso, esse processo de difusão? Bora ver aqui nesse videozinho aqui do lado, ó. Substâncias podem entrar aí, ó, dentro da célula através da bicamada facilmente. Só que tem um detalhe: quando essas substâncias elas entram através da bicamada, a gente diz que é simples. Então, a substância entra através da bicamada fosfolipídica, a gente diz que é simples. Quando entrar através das proteínas, aí a gente fala que essa característica é difusão facilitada. Tipo, eu coloquei aqui, ó. Então entrou aqui, ó, passou por dentro da proteína, é a facilitada. Passou pela bicamada, é chamada de difusão simples. Então dá pra gente ver aqui, ó, nesse videozinho, dá pra ver nesse videozinho, ó, como estão entrando aqui as proteínas dentro dessa bicamada, ok? Isso é fácil. Fernando, dá um exemplo. Um exemplo que nós temos de difusão é nas plantas, né? Lá nas briófitas, que não tem vasos, elas vão fazer difusão. Então é um exemplo aí de difusão no meio hiper para hipotônico. Aí tem a osmose. Osmose sempre vai trabalhar com quem?
sempre vai trabalhar com solvente, com aquilo que vai ser dissolvido. Então é o contrário aqui, ó, do meio hipotônico para o hipertônico, ok? Então, tô lá fazendo uma comida, a comida ficou salgada. O que eu faço? Descasco batatas, coloco dentro dessa comida, a batata vai puxar quem? Vai puxar o sal. Sal é soluto ou solvente? Tá? Soluto, o sal é soluto. Então não pode ser osmose. Vai ser difusão. Mas, se eu chegar e falar assim, molhei meu celular, coloquei meu celular na farinha, no arroz, tá? Aí é osmose, porque vai estar tirando o quê? A água. A água é solvente. Então fica atento com essa dica aí mega importante para osmose. Além disso, para fechar, temos o transporte ativo. Para o vídeo não ficar muito longo, temos aqui, ó, nesse resumão, transporte ativo. Com gasto de energia, vai gastar ATP, e um dos exemplos é o impulso elétrico. Então, o impulso elétrico vai estar associado à contração muscular, vai estar associado à questão dos neurônios, batimentos cardíacos. Tá? Tudo isso, para funcionar, precisa de energia, ok? E isso funciona através de um mecanismo chamado de bomba de sódio e potássio, ok? Então, sempre vou estudar, eu vou fazer uma atividade física, qualquer coisa desse tipo, tu vai precisar do teu músculo, tu vai precisar do teu neurônio, e isso vai gerar gasto de energia, ou seja, isso é transporte ativo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, deixa um like, comenta, pede a tua próxima aula, o teu próximo assunto, o assunto que você deseja ver aqui nos comentários. Não esquece de curtir aí e também de escrever aí sugestões, dar sugestões para os nossos vídeos. Beleza? Muito obrigado, até a próxima. Valeu!